Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa O Manifesto. Eu sou Larissa Morastoni Ron, este é Célio Ron. Bom, e o tema escolhido da semana é um tema que está em alta, está com tudo no momento devido aos últimos acontecimentos, né, que vem acontecendo no Brasil, algumas ameaças de um certo presidente norte-americano que está querendo abalar aí nós brasileiros, mas que a gente está levantando, o brasileiro está levantando um debate, que é o debate sobre a soberania nacional, né, um tema que ressurgiu por causa de toda a repercussão, né, do país Estados Unidos, né, em relação ao Brasil. Bom, o que nós podemos então falar aí sobre soberania nacional? Acho que é um tema que poderíamos ficar horas aqui falando, não é mesmo? Sim, tudo bem. Agradecer os nossos ouvintes, quem nos está assistindo. E o tema, de fato, soberania nacional é um tema que sempre esteve presente na sociedade brasileira e no mundo. Mas agora, em função dos grandes ataques que o Brasil tem recebido a essa soberania nacional, ele virou um tema quente, um tema da semana, um tema dos últimos dias, um tema que está sendo discutido pela sociedade brasileira. E por isso que esse é um tema muito bem escolhido, um tema que nós vamos falar o que é soberania nacional, qual é a sua diferença de independência ou a sua vinculação direta com a independência nacional, com a independência do Brasil, porque ela é muito mais ampla que uma independência política, né? Exato. Ou territorial. Então nós vamos falar sobre esse assunto. Isso, e eu gostaria de começar dizendo, então, que se nós analisarmos a história do Brasil, a gente pode concluir que a soberania nacional brasileira foi diversas vezes atacada e desrespeitada ao longo da história. Quando que a gente pode realmente afirmar que a nossa soberania nacional vem sendo respeitada? Acho que dos últimos anos para cá, né, que a gente pode dizer que esse sentimento, né, de pertencimento do brasileiro ou algo assim vem tomando um pouquinho mais de força, porque até então não era motivo de orgulho, né, e muito porque os países estrangeiros, aí vamos falar especialmente dos Estados Unidos, sempre quiseram acabar com a soberania nacional do Brasil, né? Hoje a gente vai falar mais especificamente do Brasil, mas não só do Brasil, né? Toda a América Latina, sim, dos países africanos, dos países asiáticos, né? Com o imperialismo estadunidense, a gente viu que eles não respeitam a soberania. Estão atacando por todos os lados. Atacam, né, por todos os lados. Mas então vamos começar falando um pouquinho, então, relembrando a história. Quer relembrar o passado, a história vamos relembrar o passado. Relembrar é viver, né? Então isso, vamos falar um pouquinho do passado. Eu diria que os principais países que atacaram a nossa soberania nacional, primeiramente, foi Portugal. Afinal, nós éramos uma colônia portuguesa, nem independência, não tínhamos soberania de nada naquele, né, período. Depois foi a Inglaterra, um país que nós, pois com a independência de Portugal, a Inglaterra, no século XIX, especialmente início do século XX, mandou muito aqui. O poder econômico inglês interferiu imensamente aqui. Tomaram muito das nossas riquezas. Vamos falar sobre o segundo reinado do Pedro II. Né? E agora, claro, recentemente, então, é os Estados Unidos. O século passado, e esse século aí, é o país que mais tem atacado a nossa soberania nacional. E eu diria assim que vai começando com a monarquia brasileira. Se você olhar, claro, Dom Pedro I e Dom Pedro II, ele já, as famílias reais, elas já não podiam defender a soberania nacional, porque elas eram famílias e seus casamentos eram com outros impérios no mundo. Sim. Se você olhar, Dom Pedro I era casado com a Dona Leopoldina, é isso? Ela era da família da monarquia dos Habsburgo, da Áustria. Ela era da monarquia austríaca, que na época era um grande império chamado Império Austro-Húngaro. Então ele era casado com essa família. Então para ele já não, para ele falar de soberania nacional era muito difícil.
Dom Pedro II... Só queria fazer um adendo, que aí eu acho que um pouco a população pode se confundir, a dizer, mas Dom Pedro I não declarou a independência? Como que ele não tinha soberania nacional, né? Muitas pessoas podem se confundir com isso. Pode, mas nós vamos falar um pouco disso. Vamos falar um pouquinho, então. O Dom Pedro II, eu quero falar, ele era casado com a esposa dele, era da família imperial francesa. Ela era dos Bourbons, né? Que era uma família imperial que comandou o Império Francês antes da Revolução Francesa. Depois Napoleão derrubou essa monarquia, depois retomaram o poder. Então, olha só, essas famílias imperiais, elas tinham esses laços familiares com os grandes impérios de estrangeiros. Então, eles tinham muita dificuldade de falar de soberania nacional, de fazer a soberania nacional. Com que objetivos a independência foi proclamada, né? A independência tem suas razões, né? Dom Pedro, mas também foi envolveu briga de família. Então, os interesses dos portugueses, que também queriam pressioná-lo demais. Então, num determinado momento, ele foi um moço rebelde e proclamou a independência. Mas ele não tinha nenhum conceito de soberania nacional, ele não tinha nenhum projeto naquele momento de industrializar o Brasil, de construir aqui a ciência, a cultura nacional, de construir um pensamento nacional aqui no Brasil. Isso não passava na cabeça. Plano de governo não tinha nem Dom Pedro II, eles eram intriguistas por essência, né? Mas assim... Eles declarou a independência, mas o Brasil continuou sendo uma colônia, basicamente, de Portugal. Porque eu acho que a gente precisa definir um pouco o que é soberania nacional. O que é isso? O que, para os nossos ouvintes, quem não sabe, entender um pouco do que é soberania nacional. Soberania nacional, claro, em primeiro momento, é você ter uma independência territorial, você ter a soberania sobre o teu território. Isso é o início da soberania nacional. Agora, a soberania nacional, ela é muito mais completa do que isso. Ela não significa uma mera independência, ela significa uma independência econômica, uma independência política, uma independência cultural, ideológica também. Sim, você tem que ter um pensamento nacional, um projeto nacional de desenvolvimento econômico para aquela nação. Você tem que ser independente com a ciência e a tecnologia. Um país que não tem ciência e tecnologia de ponta, ele não é independente, não consegue a soberania, porque você vai ter... E o Brasil sempre teve esse gravame nacional, que era a falta de independência econômica. Isso. Até hoje, os nossos políticos, nossos economistas, olha, grande parte deles se poderia chamar de verdadeiros vendilhões da pátria. Aí nós vamos falar depois, por exemplo, do consenso de Washington, da adoção do neoliberalismo aqui no Brasil a partir da década de 70. O que foi isso? Foi a entrega da soberania nacional. Sim. O que foi o Plano Real do Fernando Henrique Cardoso, a não ser uma entrega total da soberania nacional, o desmonte do Estado brasileiro, o desmonte das grandes empresas estatais aqui, altamente lucrativas, algumas delas, e que foram vendidas, privatizadas a preço de banana, e enterrou o Brasil, enterrou grande parte do mercado interno. Até hoje nem se sabe onde estão aquelas empresas. A questão também do sentimento nacionalista, não no sentimento nacionalista no patriótico deturpado que a gente vê dos bolsonaristas, mas esse sentimento de gostar do seu país, gostar da sua cultura, né? Tudo isso também vem da soberania nacional, você desenvolver a nação, né? Esse sentimento de pertencimento a um lugar, ter orgulho do que o seu país produz, tanto quanto cultura quanto tecnologia. Por isso o desenvolvimento científico é fundamental, porque quando um país desenvolve ciência e tecnologia e se torna um país verdadeiramente independente, você vai ter orgulho do lugar em que você mora, você vai ter orgulho de falar que é brasileiro. E ao longo da história do Brasil, isso foi um grave problema, como você bem citou. Muito grave. Veja só, para começar assim, nós já tivemos interferências estrangeiras em vários momentos assim. Vamos começar na Amazônia. Nos anos 60, nós tivemos o Ludwig,
um americano, ricaço americano, ele foi lá, ele construiu o projeto Jari, lá no sertão da Amazônia, nas margens, próximo ao rio Jari, dentro de terras indígenas. Lá ele ia plantar floresta, quer dizer, derrubou as florestas da Amazônia para plantar pinos e eucaliptos, floresta para fazer papel, celulose. Então, olha só, e esse projeto faliu depois, mas nós já tivemos algumas experiências assim. Nós já tínhamos o Ford, o criador do veículo do Ford, da empresa Ford americana, ele instalou um projeto, construiu cidade dentro da Amazônia brasileira. Sim. Então, assim, que era para ali, imagina, era para dizer um estado americano, um pedaço dos Estados Unidos dentro da Amazônia brasileira. A cobiça que eles têm pela Amazônia também, querer transformar a Amazônia deles, né? O Bolsonaro, em 2019, cometeu um grande atentado à soberania nacional e que nossa imprensa não deu destaque. Poucos brasileiros sabem disso, que ele ofereceu... Primeiro, ele ofereceu para Al Gore, que era o vice-presidente de Bill Clinton, na época, quando Bill Clinton era presidente. Mas isso foi no encontro na Suíça, no encontro dos 7 países ricos. Né? Nesse fórum, ele falou para o Al Gore, que Al Gore sempre foi metido a ecologista. Né? Então, ele disse que o Brasil está disposto a entregar a Amazônia para ela ser explorada. E logo em seguida, quando Donald Trump se tornou presidente dos Estados Unidos, ele ofereceu abertamente a Amazônia para o Donald Trump, na época, e que mas o Brasil e os Estados Unidos iriam explorar em parceria todas as riquezas da Amazônia. Veja só, a Amazônia. Isso foi um ataque imenso. Isso não se concretizou porque Donald Trump, na época, não foi reeleito depois. Então, esse projeto Bolsonaro de entregar a Amazônia não aconteceu. Imagina se eles tivessem a Amazônia hoje na mão. E como eles pretendem hoje não só os minerais preciosos, que na época pouco ainda se falava das terras raras, né? Mas hoje, imagina, eles iam tomar tudo do Brasil. Acabar com tudo. Sem contar que ele também, do Bolsonaro, usava um discurso falso de que os indígenas, eles criavam condições para os estrangeiros se infiltrar dentro das reservas indígenas e com isso eles iam tomar o Brasil. E por isso que nós teríamos que colonizar a Amazônia, entregar a Amazônia para as multinacionais e as empresas multinacionais explorarem a Amazônia. Olha só como ele era falso. Ele acobertava um discurso, quem não cuidasse achava que ele seria nacionalista, mas na realidade ele estava propondo uma medida extremamente entreguista da nossa Amazônia. Então, no Brasil já sofreu muitos ataques. Poderia falar da Lava Jato? Sim, o que foi a Lava Jato, a não ser uma destruição das nossas empresas nacionais? É acordado com os Estados Unidos, o promotor, o Ministério Público, o Dallagnol, e Sérgio Moro, eles acertaram tudo com os Estados Unidos, com o Ministério da Justiça americano, com os interesses americanos, a CIA, o FBI, e com a Suíça, na época, para acertar, por exemplo... E a maioria das pessoas não sabem. Sim, né, então isso foi um ataque imenso à soberania nacional. A Lava Jato... E agora, claro, nós vamos falar disso mais em seguida, que é esse ataque que a família Bolsonaro está usando o governo Trump, o governo americano, e para fazer esse ataque frontal à nossa soberania nacional, que esse tarifaço que criaram e todos os demais problemas que estão ali, intervindo diretamente na política brasileira, dentro do Poder Judiciário brasileiro, punindo ministros. Isso é uma afronta, isso é um crime de lesa pátria. Se Eduardo Bolsonaro cometesse esses crimes contra os Estados Unidos, sabe qual é a pena lá? Pena de morte. Pena de morte os traidores da pátria recebem lá. E aqui no Brasil, não temos uma lei ali, o Código Penal, tem algumas leis aí, o artigo 359, que trata dos crimes contra a liberdade democrática, mas também trata dos crimes contra a soberania nacional, mas a pena é bastante pequena nesses casos. Então... Mas, pai, a gente estava comentando sobre a questão histórica, falamos um pouco, né, do período imperial, então, que foi aí
para mim, Dom Pedro II, me desculpa, ganhou fama de bonzinho. Eu, pelo menos quando estudei história no ensino médio, falavam, ele era tão bonzinho. Tinha uma história de que o Brasil chegou a ser a 4ª economia do mundo. Você sabe desse fato? Que falam que o Brasil era a 4ª economia do mundo? Isso é falácia, isso nunca existiu. Isso é uma falácia. Mas essa história circula e tem pessoas que acreditam nela. Que Dom Pedro II desenvolveu o Brasil. Mas eu pergunto, que desenvolvimento Dom Pedro II fez no Brasil? Nunca desenvolveu a indústria brasileira. Quem foi primeiramente desenvolver a indústria brasileira foi o governo de Vargas. Né? Antes disso, o Brasil era totalmente agrário. Dom Pedro II ele era contra o desenvolvimento industrial. Ele entregou a Inglaterra ao Brasil. Ele não queria o desenvolvimento industrial, porque isso era proposital, porque ele tinha medo que a classe operária brasileira pudesse empurrar para fora a monarquia. Claro. E ele era um monarca que queria botar seus sucessores e queria permanecer aqui no poder durante séculos ou milênios. Então, jamais. E o desenvolvimento industrial já tinha mostrado na Europa que ele era um perigo para a monarquia. Com certeza. Porque o movimento operário e a monarquia não casavam. E enquanto isso, a Inglaterra já tinha passado da sua 2ª Revolução Industrial, já estava avançando, e o Brasil nada. E o que a Inglaterra aqui se aproveitou de tudo isso? Ele deu a construção das ferrovias para a Inglaterra. Na época, a Inglaterra, isso foi um dos primeiros grandes entreguismos também aqui. Foi a entrega das ferrovias. Entregamos a ferrovia, inclusive uma que gerou a Guerra do Contestado aqui. Foi uma ferrovia americana construída pelos Estados Unidos. Então, assim, o ataque à soberania nacional foi muito com a construção ferroviária no Brasil. Sim. O Brasil, em vez de desenvolver, tivemos depois com Vargas, nós desenvolvemos a rede ferroviária nacional. Inclusive, construímos trens. Foi uma grande iniciativa do governo Vargas. E depois que foi entregue pela ditadura militar e pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que privatizou tudo isso. Eu penso que o primeiro, talvez, sentimento de soberania nacional que a gente possa citar foi com Vargas, né? Vargas, de certa maneira, trabalhou um pouco a soberania nacional, né? Desenvolveu a indústria, né? Trouxe melhorias para o país. Então, teve um sentimento. Inaugurou ali na cultura, ele fortaleceu o carnaval, a nossa cultura brasileira. O Vargas, ele conseguiu mostrar um Brasil diferente que aquele país agrário, exportador que nós éramos antes. Porque até então a filosofia no Brasil era: o Brasil não tem vocação industrial. O Dom Pedro II dizia isso. Verdade. E os políticos, até hoje, o setor do agronegócio, não sei se você observa isso, o setor do agronegócio brasileiro diz que o Brasil não tem vocação industrial. O Brasil só é agro. O Brasil só tem vocação para a agricultura, eles dizem. E o Dom Pedro I botou isso na cabeça do povo brasileiro durante séculos. O Brasil, grande parte da população brasileira achava que nós não tínhamos vocação industrial para serviços, para comércio. Jamais nós seríamos um país desenvolvido. Nossa vocação é agrária, eles dizem, é a agricultura. E isso foi extremamente preso, por isso que se deu o atraso. E o Getúlio Vargas, à medida que ele cria uma industrialização, primeiro porque ele cria uma sociedade urbana. O Brasil se urbaniza fortemente a partir de Vargas. Ali se gera uma classe média, um trabalhador que tinha salário, tinha poder de consumo, porque os nossos camponeses, os milhões e milhões de camponeses que nós tínhamos na época, no início do governo de Vargas, e quando saímos da velha república, eles eram extremamente empobrecidos, porque eles não tinham terra. As terras estavam na mão dos coronéis, e que a Primeira República manteve na mão dos coronéis, ainda piorou a situação, coronelizou mais ainda o Brasil. Então, o nosso camponês, ele era muito pobre, ele vivia as duras penas. Você, quem estudou a Guerra do Contestado, esse contexto que aconteceu aqui em Santa Catarina em 1912 a 1916, essa pobreza que nós tínhamos em Santa Catarina no campo, ela era nacional, era a mesma pobreza do Paraná, era a mesma pobreza do Mato Grosso,
era a mesma pobreza em Minas Gerais, era uma pobreza do Nordeste brasileiro. No Nordeste havia os grandes coronéis e o resto dos camponeses extremamente pobres. Então essas pessoas não tinham poder de consumo, elas não podiam comprar um carro, elas não podiam comprar um caminhão, elas andavam mesmo de jumentinho ou a pé, nem se sonhava, ou a cavalo aqui no sul, mas era uma vida muito simples, uma vida muito dura. E a partir de Vargas, quando veio a industrialização, o Rio de Janeiro, São Paulo, eles foram estados em Minas Gerais, onde o desenvolvimento econômico se alavancou muito e formou-se uma grande classe média brasileira. E com isso também nasce a cultura, o teatro, o cinema, começa a adquirir espaço. E especialmente a música brasileira, a partir de então, ela começou a cantar os valores do Brasil, o que nós não tínhamos antes. E a partir dali começou a se formar uma cultura nacional. Muito bem. Agora, seguindo um pouco em frente, a gente teve esse avanço na era de Vargas, mas aí eu quero que a gente avance e a gente entre então em um período que foi muito triste para a história do Brasil, que foi a ditadura militar. O que nós tivemos de alguns avanços na era de Vargas, parece que a ditadura militar veio e ceifou tudo. Acabou com tudo. A ditadura militar aí entregou o Brasil de vez, né? Aí já vamos citar Estados Unidos, porque daí os Estados Unidos já que passa a entrar, né, no século aí no século XX, né, Estados Unidos então já passa a ser aí o nosso maior parasita aí que vem para acabar com a soberania nacional brasileira, né? É porque ali a ditadura militar ela foi articulada a partir do imperialismo americano. Foram os Estados Unidos que quiseram a ditadura militar aqui no Brasil. Eles viram nos militares, porque os militares brasileiros, em grande parte, são traidores da pátria. Olha só essa antítese, esse grande problema que nós temos no Brasil. Especialmente com a Segunda Guerra Mundial, a partir do Eurico Gaspar Dutra, que foi um militar e presidente da República, a partir dali os nossos oficiais brasileiros foram treinados pelos generais e oficiais americanos. E a partir dali se criou um laço muito forte entre os militares brasileiros e os militares americanos. Então, grande parte dos nossos generais e da alta cúpula do Exército Brasileiro, desde 1948, eles são vendilhões da pátria. Eles nunca conseguiram conceber um exército brasileiro nacionalista, um exército brasileiro nacional, com um pensamento nacional. Nem sequer armas eles quiseram construir. Nem sequer isso. As armas têm que ser compradas dos Estados Unidos, porque elas são melhores, né? Então, nunca, jamais tiveram preocupação em construir um exército nacional. Eles querem treinamento nos Estados Unidos, eles querem tudo igual aos Estados Unidos. E sempre treinaram, claro. Treinaram lá, muitos vieram, né, com já o pensamento do exército estadunidense. E levaram isso até para os nossos vigilantes. Sabia que os nossos vigilantes, eles são treinados. É uma empresa americana, SWAT, né? Que é uma empresa americana que surgiu em Los Angeles nos anos 60, no período que os negros americanos estavam fazendo suas grandes manifestações pela liberdade. Ali lembra da figura do Martin Luther King, nos anos 60. Então os negros estavam reivindicando seu papel, seus direitos na sociedade americana. Aí o que a polícia americana fez? Ela se instrumentalizou, ela criou uma polícia fortemente armada para entrar e atirar mesmo, tirar para matar. Então essa SWAT, ela foi criada para matar negros. Ela foi criada com esse objetivo. E agora eles vêm treinar vigilantes nossos aqui no Brasil. Isso é uma quebra. Israel está se metendo também nessas áreas. Tecnologias na área de vigilância no Brasil. É uma vergonha nacional o Brasil comprando a tecnologia israelense, né, para aqui fazer nossa segurança interna. Essas coisas são uma quebra da soberania nacional. Então, isso... Bom, mas que eu quero falar depois mais da ditadura, como é que ela agiu aqui para a entrega da soberania nacional. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a ditadura, né? A ditadura, então, ela gerou profundas crises, né? Teve um período que eles chamaram de milagre econômico, mas a gente até pode falar que esse milagre não foi consequência da ditadura, ainda veio pouco de Vargas, o milagre econômico, né?
Então, não foi por causa dos militares, né? A verdade é que os militares deixaram o Brasil em uma profunda crise, né? E o Brasil voltou a estar no mapa da fome e ter, né, uma pobreza gigante no país. Então, porque eles acabaram com indústrias, acabaram com tudo que tinha, o pouco ainda que tínhamos desenvolvido, eles foram lá e acabaram com tudo. O que a gente pode falar um pouco mais da ditadura? Olha, a ditadura militar no campo econômico, quando eles falam do milagre econômico nos anos 70, claro, ali houve uma grande injeção, eles conseguiram atrair bastante capital estrangeiro no Brasil naquele momento. Então houve alguns investimentos, que era, claro, uma continuidade do governo de Juscelino Kubitschek, que já tinha inaugurado essa fase, trazer multinacionais, o Juscelino tinha trazido as indústrias de automóveis, mas isso, do ponto de vista, era extremamente nocivo do ponto de vista do desenvolvimento, da independência, da soberania nacional. Claro. Até hoje nós não conseguimos construir um automóvel brasileiro. Não. Nós tínhamos o motor feminino, nós tínhamos o DKV, o motor feminino, é isso? Vai me ajudando. Esses nomes. Havia na época pós-Vargas... Esses não são da minha época. Mas nem da minha também, mas existiram. Isso foi tudo destruído pela ditadura militar. Então a ditadura militar, ela investiu, então ela emprestou muito dinheiro lá fora. Na época os Estados Unidos, eles dispunham bastante dinheiro dos dólares, porque os países que vendiam petróleo depositavam já o dinheiro nos Estados Unidos, nos bancos americanos, e os Estados Unidos precisavam reemprestar esse dinheiro. E aí eles emprestaram isso, bastante dinheiro para o Brasil naquele momento, para em seguida dar um imenso golpe no Brasil. Você sabia que a dívida externa até 1982, por ali, ela era pequena, apesar de muito dinheiro emprestado que nós tínhamos. Aí, quando Ronald Reagan ganha a eleição nos Estados Unidos, em 79, o que ele fez? Como ele endividou muito, os Estados Unidos estavam muito endividados em função da guerra do Vietnã e outras guerras na época, então eles tinham um déficit público muito grande. Então, eles pegaram e aumentaram imensamente a taxa de juros lá, e o Brasil tinha... Altíssimos juros, o Brasil tinha emprestado dinheiro a juros variáveis, ou seja, não era juro fixo, não era fixado no contrato. Juros que podiam, conforme os juros aumentassem nos Estados Unidos, a nossa dívida aumentava. Como ela era indexada em dólar, então nossa dívida da noite para o dia aumentou, assim, nossa dívida externa foi logo para 150 bilhões de dólares. E isso, então, a partir dali nós viramos escravos da dívida externa. Sim. E internamente, como nós tínhamos que pagar essa dívida externa, nós tínhamos que gerar dinheiro aqui dentro para suprir as contas internas. Sim. Resultado, aumentou imensamente a dívida pública interna brasileira. Aí nós tínhamos, de um lado, a dívida externa puxou a interna. Então nós tínhamos duas dívidas impagáveis. Então, assim, isso sacrificou então toda a riqueza brasileira, todas as exportações brasileiras, o nosso ouro, nossos minérios, nossas exportações, tudo foi dado para pagar dívida externa, alimentar os bancos, o sistema financeiro americano. Então, isso foi um ato entreguista, porque o Brasil podia ter rompido naquele momento. Opa, nós não vamos aceitar esse golpe do juro. Nós emprestamos juro por um juro baixo, agora, durante o contrato, vocês estão indo lá mudar a taxa de juros. Sim. E isso foi um prejuízo. Nós pagamos centenas de bilhões de dólares, nós levamos para fora, pagamos em juros da dívida. Aí o Brasil aí mandaram o FMI para nós. Daí, ali o Brasil começou a fazer acordos com o FMI, a pedido dos Estados Unidos, que mandavam no FMI. Sim. Aí vieram aqueles acordos vergonhosos do FMI, que vieram, os dirigentes do FMI vinham com as maletas dos anos 80 aqui passear no Brasil. Olha, o Brasil passou por um constrangimento, a nossa soberania nacional ela foi vilipendiada, ela foi massacrada, foi humilhada pela ditadura militar. Sem contar outros tantos constrangimentos. O general Figueiredo, olha só, parece que é um mal de família. O general Figueiredo chegava a dizer assim: tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E sabia que o amigo do Bananinha,
esse Figueiredo, jornalista que está lá nos Estados Unidos, ele é neto do general Figueiredo. E ele é tão intriguista, o pior que o pai, avô dele. Agora ele está lá com o Bananinha entregando o Brasil. Ajudando. Tem um general, eu acho que é jornalista, empresário, ele está lá. Né, eles amigo do Bananinha. O Bananinha tem aquele influencer lá, como é que é o nome dele? Ele tem ele e aquele Figueiredo lá, que são os dois brasileiros. Um porque tem mandado de prisão, tá foragido lá, esse influencer, que fez ataques aqui, ele tem um processo, tem mandado de prisão e tá foragido lá nos Estados Unidos. E o Figueiredo, que é neto do Figueiredo, ele tinha negócios no Rio de Janeiro, quando o Trump, antes das Olimpíadas no Brasil, o Trump, é bom que a gente sabe, ele tinha um projeto de construir um hotel no Rio de Janeiro, um grande hotel, só que esse projeto pegaram dinheiro no Banco de Brasília, no banco, que é um banco do governo de Brasília, eles causaram um rombo, um escândalo aqui, e o Donald Trump depois foi embora nesse projeto, sei lá, ele entregou, vendeu, mas na realidade o Donald Trump, indiretamente, ele está envolvido nesse golpe aqui no Brasil, que a rede de hotéis dele, a construção dos hotéis no Rio de Janeiro, deu aqui no Brasil. Então esse Figueiredo, ele tem essa relação direta com a família Trump. Ele se intitula ainda empresário. Mesmo, então. Ele se intitula empresário e ele tem negócios com a família Trump. Então, olha, são os vendilhões da nossa pátria. Né? Vamos então seguir. A gente, no começo do episódio, citamos o Consenso de Washington. Então, acho que a gente então segue. O que foi o Consenso de Washington e por que o Consenso de Washington veio para causar profundas crises, então, na década de 80 aqui, né, na América Latina, no 80, Brasil, 90, 80, 2000 90 e até hoje. Até hoje. Bom, o Consenso de Washington, então, foi uma doutrina de políticas neoliberais que queriam, né, Estado mínimo. Estado mínimo, né, o que mais? Vamos lá. Indústrias tinham que ser todas americanas, né? Não desenvolvimento de indústrias nacionais, né? Tinha que ter menor interferência aí estatal, você já citou, né? Liberação da economia em todos os sentidos, privatização das empresas estatais. O Estado mínimo significava você privatizar não só as empresas estatais, mas você também a economia dar poder para os bancos privados, os bancos privados poderem agir. Então o neoliberalismo ele é uma doutrina econômica e política. E eles ela contagiou o mundo e especialmente o Brasil, a Argentina, os países da América Latina eles foram contaminados. Eles impuseram na América Latina e também no continente africano, né? Mas aqui na América Latina foi o principal foco deles. Vítima dessa doutrina. E trouxe profundas crises, né? Porque aí também o que já estava sendo enterrada a soberania nacional com esse, né, Consenso de Washington, então, né, terminou de jogar a terra em cima. Esse Consenso de Washington, Larissa, ele foi tão grave no Brasil que ele contaminou todas as universidades brasileiras. Os cursos de economia no Brasil se tornaram uma espécie de filiais, de espécie de extensões de Washington. Os Chicago Boys. Os Chicago Boys, né? A doutrina que eles ensinaram nos cursos de economia, de administração, de ciências contábeis, esses cursos mais ligados à administração de empresas, eles somente ensinavam isso. O bom é privatizar, privatize tudo. Privatiza, né? E vai dar tudo certo. Direito trabalhista, rejeitar qualquer direito trabalhista. Estado mínimo, Estado não pode investir em nada, absolutamente nada. Estado não pode investir em ciência e tecnologia. Quem tem que investir em tecnologia são as empresas, eles pregaram. E os alunos pegavam isso. Olha, aqui na FURB, na Universidade Regional de Blumenau, eu poderia até citar aqui um rol de professores que foram adeptos fervorosos dessas doutrinas, mas era no Brasil inteiro. As universidades... E lançaram esses jovens para o mercado de trabalho. Hoje ainda estão trabalhando nas empresas, estão trabalhando em bancos, são gerentes de bancos, são gerentes em várias áreas da administração pública. Né? Olha, essa gente não... Eles
foram vítimas inicialmente dessa doutrina do consenso de Washington, do neoliberalismo. Isso. Mas hoje eles se tornaram uma espécie também de entreguista. Claro, política. Vão perpetuando, e são os vendilhões da pátria, são aqueles deputados ali que estão dentro do Congresso Nacional hoje. Eu acho que hoje a gente pode contar nos dedos os economistas no Brasil que não são neoliberais. Difícil. É difícil. Porque eles negaram, assim, eles fizeram uma doutrinação, uma lavagem cerebral nos estudantes. Eles disseram que o keynesianismo é ultrapassado, não dá. O estatismo é ultrapassado, não dá. Agora é hora da liberalização total da economia. Isso. Essa foi a pregação. E depois eles foram vindo, cortando os direitos. Aí vem reforma trabalhista, daí vem reforma previdenciária, aí vem a reforma, a terceirização, isso. Aí vem até o uberismo, chegamos, agora até a pejotização. Então, hoje eles estão na pejotização, ou seja, você não pode mais ser empregado, você tem que ser empresário. Você agora cria seu próprio negócio, seu meio. Não, você pode sim trabalhar na empresa, mas agora você trabalha com CNPJ. Você é seu próprio MEI. Então, né? Agora amanhã vai ser outra doutrina. Eles vão criando doutrinas cada vez mais que dificultam a independência e a soberania nacional. Então, essa é uma forma que os Estados Unidos conseguem amarrar as economias aqui na América Latina ou no mundo, onde quem eles conseguem submeter. Sim. Bom, então a gente vê até hoje, né, as dificuldades que o neoliberalismo causou aqui no Brasil, causa, né, ainda no Brasil. Nós fizemos um episódio onde a gente discutiu a financiarização do capital e acho que aí a gente pontuou muito bem nesse episódio, colocando todos os problemas, então, dessa política neoliberal. Então vamos agora para os tempos mais atuais, né? Falar então mais atualidade. Como que tem sido então o governo Lula em diante? Mudou? O que mudou? Podemos dizer que a soberania nacional está voltando? Estamos tendo novamente um plano, um projeto de reconstruir a soberania nacional? O que essas falas de Donald Trump nessas últimas semanas e a resposta que o Lula, né, vem dando ao Donald Trump, o que a gente pode falar sobre isso então, pai? Olha, eu sempre achei durante os mandatos do Lula que o Lula falava muito pouco da soberania nacional. Eu sempre achava isso. Mas depois, quando a gente viveu o período Bolsonaro e viveu esse período entreguista, né, que ele tinha, e agora com os ataques que a família dele faz à soberania nacional, a nossa independência do Brasil, a defesa do nosso Brasil, o Lula tem cumprido um excelente papel. Sim. Ele tem mostrado, ele não tem recuado diante desse tarifaço. Ele tem ficado quieto, ele não explodiu, né? Ele podia ter dito muitas verdades para Donald Trump, às vezes ele fala, mas ele tem atuado muito bem até agora, porque eles estão querendo nos cercar de todas as formas, direta e indiretamente. Isso. Você viu que essa semana eles lançaram uma tese tão malvada. Eles estão criando uma taxação indireta agora para o Brasil. Eles vão criar isso. Se o Brasil continuar, por exemplo, comprando petróleo da Rússia, eles estão dizendo o Brasil vai ser taxado em 500%. Olha só, eles estão querendo tirar do nosso direito de comprar de quem nós quisermos, porque a Rússia, nós somos dependentes de óleos. O Brasil compra óleos, combustíveis da Rússia, que nós não precisaria comprar se no passado nós tivéssemos trabalhado mais a soberania nacional, a nossa independência energética. Claro, as nossas refinarias que foram vendidas, o Bolsonaro vendeu, e refinarias. E aí nós não temos autossuficiência nessa área. A gente vende petróleo bruto e tem que comprar o combustível. E aí o Brasil agora compra, porque a Rússia vende mais barato, em função do bloqueio econômico que ela sofre. Agora os Estados Unidos estão dizendo, todos os países que compram petróleo da Rússia vão ser taxados em 500%. Meu Deus, onde se viu isso? Isso é um ataque frontal, não só à soberania nacional brasileira, como também dos outros países que compram da Rússia. Então, assim, os Estados Unidos estão enlouquecidos, eles perderam completamente o juízo, então eles estão com um imperialismo, assim,
extremamente sórdido, extremamente vulgar, maldoso, arrogante. Uma coisa assim que não respeita, você tem que respeitar o pensamento da nação. Então, ali eu vejo a importância de cada vez mais construir um pensamento nacional. Claro. Eu vou te dizer uma coisa, Larissa. Tem uma estatística que saiu essa semana que eu tenho até vergonha de falar dela. Uma estatística mostrou que mais em torno assim, de 51% dos brasileiros acham que o Brasil é melhor negociar com os Estados Unidos do que com a China. Eu acho que nós temos que construir a nossa independência. Nós não temos que depender de Estados Unidos e nem de China. Agora, nesse momento, a China tem procurado relações fraternas com o Brasil. Não tem imposto aqui para nós nada. Está colocando medo no Brasil. Tem comprado nossos produtos, né, que nós tanto precisamos. Agora, os Estados Unidos nunca nos respeitaram. Não. Os Estados Unidos sempre quiseram nos subjugar, sempre quiseram nos submeter. Então, eu acho que o Congresso Nacional mostra isso. E ele é um espelho da sociedade brasileira. Afinal, quem elegeu esses senadores, quem elegeu esses deputados foi o povo brasileiro. E quando o povo brasileiro dá o voto, o povo brasileiro observa se ele está votando em quem defende a soberania nacional ou quem é um vendilhão da soberania nacional. Esses cuidados o eleitor brasileiro ainda não tem. Ainda não. Inclusive, é algo que até vem sendo discutido. A gente precisa melhorar o nosso Congresso, né? A gente precisa trazer novos candidatos que realmente queiram o desenvolvimento do Brasil, não queiram estar vendendo a nossa pátria, porque o nosso Congresso está tomado de vendilhões. Né? E eu te diria mais, o grande culpado também disso é a imprensa brasileira. A imprensa brasileira é uma das mais vendidas do mundo. Nós não temos uma imprensa nacional. Nós não temos uma imprensa brasileira. A nossa imprensa ela é uma filial americana. Essa tem que ser dito. As nossas televisões e nossas rádios, elas reproduzem tudo que os Estados Unidos falam para o mundo. Então, se os Estados Unidos elegem um país como inimigo, a imprensa brasileira elege aquele país como nosso inimigo. Se os Estados Unidos classificam um país de terrorista, a nossa imprensa classifica ele como terrorista. Isso aconteceu com a Venezuela. Foi só os Estados Unidos dizer que o governo de Maduro era uma ditadura, a nossa imprensa brasileira começou a dizer o ditador Nicolás Maduro. Isso. Né? A nossa mídia ainda vende os Estados Unidos como aquele paraíso, sonho americano. Eu acho engraçado que esses dias eu estava no trabalho e aí alguém comentou que tinha um conhecido, uma conhecida, que largou tudo e foi trabalhar como empregada doméstica nos Estados Unidos. E aí alguém comentou, mas pelo menos é nos Estados Unidos, né? Ela tá bem lá, trabalhando como empregada doméstica. E eu até não quis muito, né, causar polêmica, mas eu fiquei pensando, poxa, as pessoas ainda acham que morar nos Estados Unidos é uma maravilha, é o sonho. E então, por que a nossa mídia ainda coloca isso na cabeça dos brasileiros? Sim. Os brasileiros acham que o Brasil tinha mais que se entregar para os Estados Unidos, tinha que dar essa liberdade do brasileiro poder, né, ter esse sonho americano aí realizado, então. Essa questão, como tu falou, já teve gente sobre a Amazônia, que nós tivemos políticos que dizem, o Brasil não sabe defender a Amazônia, então entrega ela para outros países cuidar. Isso. Olha só, isso já foi dito no Brasil. Privatizar a Amazônia, vender a Amazônia para os outros cuidar. Então, infelizmente, no Brasil, grande parte do povo brasileiro, inclusive os pobres, não tem um pensamento nacional, não conseguiram desenvolver uma filosofia, um pensamento genuinamente nacional. E eu vou querer culpar mais alguém. A imprensa é o principal culpado, mas também as escolas, as nossas universidades. Também. O que eu falei antes, justamente o consenso de Washington e o neoliberalismo, eles foram espalhados em todas as universidades brasileiras. Sim. Mas esse pensamento nocivo à soberania nacional, mas também nas escolas de primeiro e segundo grau.
as nossas escolas, muitos professores na escola não conseguem ensinar a ciência, a história, a geografia, não conseguem ensinar os alunos dentro de um pensamento nacional. Não consegue fazer uma crítica, por que aquela região do Brasil é mais pobre que a outra? Por que o norte é assim? Por que o nordeste é assim? Por que o sudeste é assim? Por que o sul é assim? Não conseguem entender a luta de classes dentro do Brasil, não conseguem entender como o pensamento estrangeiro se infiltrou dentro da nação brasileira, não conseguem nem explicar muito bem por que Tiradentes, eu não falei ainda do grande ato de traição no Brasil, foi a morte do Tiradentes. O Tiradentes foi morto pelos traidores da nossa pátria. Claro, nós não éramos independentes de Portugal, mas não poderia deixar aqui de falar do nosso querido Tiradentes. Então, claro. Tiradentes foi um dos primeiros pensadores no Brasil que se tem registro da história brasileira, um dos primeiros pensadores legítimos, genuínos de um pensamento nacional. Quando ele queria acabar com essa exploração em portuguesa aqui, e proclamar a independência, ele tinha um sonho de independência. Então, claro, nós podíamos citar aqui Zumbi dos Palmares, você poderia me perguntar, mas Célio, o Zumbi dos Palmares não era um grande nacionalista? Claro que era, ele lutou pela libertação dos escravos, lutou anos e anos, fez um grande exército de libertação dos escravos no Brasil, lá no estado da Alagoas. Então, o chamado Quilombo dos Palmares. Então, eles eram grandes brasileiros, e tantos outros brasileiros que se formaram depois, que lutaram pela soberania e pela real independência do Brasil. Agora, eu não podia de prestar minha homenagem ao grande herói brasileiro, o nosso Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, isso? Esse era o nome certo do nosso Tiradentes, porque ele é um símbolo da nossa soberania nacional, ele é um símbolo da nossa independência, e nós precisamos estudar, claro, Tiradentes não tinha as mesmas condições que nós temos hoje para falar da soberania nacional, porque na época falar de soberania nacional era um grande perigo. Imagina se isso viesse para o ouvido de um português, a espada podia com você, a forca já estava montada para você morrer. Verdade. A questão do ataque aos indígenas no Brasil, o desmatamento no Brasil também, isso é falta de um pensamento nacional. Essa cultura do agronegócio abusivo hoje que tem, derrubando nossas florestas, a poluição com agrotóxicos dos nossos rios, isso tem a ver com a falta também do pensamento nacional. A morte também da cultura. Hoje a gente vê assim, nada contra, né, quem gosta do sertanejo, mas hoje é só basicamente o sertanejo que toca nas nossas rádios, e cadê o restante das nossas músicas? Brasil sempre teve músicas tão diversas com MPB, e cadê? A gente está vendo também culpa de um ataque à soberania nacional, né? O cinema brasileiro, nós ficamos a vida toda assistindo filmes de Hollywood que são os propagandistas do imperialismo americano, da arrogância americana. Nós temos que ter nosso cinema nacional, nós precisamos ter a nossa música nacional. A música tem que exaltar os valores nacionais. A escola, a música, a cultura em geral, o teatro, tudo tem que ser no Brasil, tem que, no meu entender, criar uma lei da soberania nacional. Essa lei, uma grande lei da soberania nacional, ela tem que tratar da economia, da cultura, da música, ela tem que tratar do pensamento nacional, ela tem que trazer umas diretrizes da soberania e do desenvolvimento nacional. Ela tem que criar um pensamento nacional. Nós teríamos que introduzir nas escolas brasileiras, nas universidades, nos nossos currículos escolares, a soberania nacional, para que professores e alunos estudassem o que é a soberania nacional. O que é esse... Para que a ciência, a tecnologia seja toda direcionada para a independência do Brasil. Para querer avançar o Brasil. Desenvolver nosso país. Porque você não consegue a soberania nacional se você não tem desenvolvimento tecnológico e científico. Resgate da nossa cultura Só também. para tu ter ideia, Larissa, eu vou dizer um dado muito triste para vocês agora. O Brasil, esse ano, ele gastou já 10 bilhões e 200 milhões de reais, ele deu para 4 empresas americanas das Big Tech.
dos quais os principais credores são a Microsoft e a Google. Esse tal de Google que nós usamos todo dia, estamos ali nele. E mais duas outras, mas que têm nomes que não são muito relevantes. Fora, você sabe que o time das Big Dash é maior. Então, elas estão levando bilhões e bilhões de dólares do dinheiro dos nossos brasileiros, está indo para lá. Então, se esse dinheiro ficasse aqui dentro, quanto nós poderíamos desenvolver em tecnologia? Não se pode admitir que o Brasil não tenha um Google nosso. Nós precisamos ter tecnologia nossa. A Microsoft vendendo ainda todos os software aqui, vendendo os chips. Quem fabrica? Desenvolveu o nosso chat GPT, a nossa inteligência artificial. Quem desenvolve os chips brasileiros? Eu não conheço ninguém, pode ser que... Então nós não podemos depender dos chips. Veja só, os Estados Unidos e a Rússia estão ainda na guerra dos chips, na guerra dos semicondutores. Sim. Ou seja... Agora vem as terras raras. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais, detentores mundiais de terras raras. Agora, não temos nenhuma industrialização das terras raras. Ali estão os 17 minérios, as terras raras compõem os 17 minérios mais valiosos que nós temos hoje na área do desenvolvimento tecnológico de ponta. Então, se você não tem terras raras, você não consegue fabricar um ímã decente, você não consegue fazer um chip decente, você não consegue ir para o espaço praticamente, o armamento militar hoje, isso, tudo depende, celular, disso. Hoje tudo depende das terras raras. Então, o Brasil precisa buscar independência, nós temos que explorar. Porque se nós tivéssemos hoje as terras raras na nossa mão, se nós tivéssemos uma empresa estatal, o governo Lula tem que imediatamente criar uma empresa estatal para explorar as terras raras. Claro, e cobrar da China isso também. A China nós tem que ajudar nisso, porque a China tem essa tecnologia na mão. Nós poderíamos fazer uma aliança com a China e fazer uma transição para frente, essa tecnologia ser exclusivamente nossa. E com isso nós teríamos uma faca, uma arma para se defender dos ataques de Donald Trump. Porque quando ele nos ameaça com tarifaço, nós puxaria essa arma, dizer, aqui nós temos as terras raras. A gente desenvolveu a nossa produção daqui dos combustíveis, né? A gente tem petróleo aqui, por que não vamos fazer nossas refinarias aqui? Passar a produzir carros, arrochar a Petrobras tem que dispor de mais dinheiro para investir em refinarias. Nós temos que urgentemente construir a nossa soberania energética. Nós precisamos fazer a transição energética para as novas tecnologias e o veículo elétrico. Nós precisamos ter tudo isso. Isso faz parte da soberania nacional. Nós temos tudo ali. E digo mais, nós precisamos criar um novo projeto nacional de desenvolvimento econômico. Esse projeto tem que sair do papel. Ele vai tratar desde a nossa indústria de base até a nossa indústria de ponta, até as tecnologias de ponta. Isso tem que ser milimetricamente planejado. E isso é a partir de um novo projeto nacional de desenvolvimento econômico. Sabe onde eu peguei isso? É o programa do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil. Tem isso. Está lá escrito no documento do PCdoB. Quem defende a soberania nacional, vá ler esse documento, porque lá está escrito como é que nós vamos atingir a independência do Brasil, o desenvolvimento tecnológico, científico e um grande desenvolvimento econômico. Então ali está a soberania nacional. Senão nós vamos ser vítima de ataques como esses ali que nós estamos sofrendo de Donald Trump. A gente desenvolver a soberania nacional é mostrar que a gente, né, também não vai se submeter a qualquer coisa mais. Não, o Brasil não pode mais se submeter. Um país do tamanho continental do nosso não pode se submeter. Estados Unidos nunca. Um país que tem tanto potencial para desenvolvimento, nós temos que garantir, né, que nós
tenhamos esse desenvolvimento, né? Sejamos soberanos, e aí a partir daí nenhuma mais nação, nem Donald Trump, nem Estados Unidos, nem ninguém vai vir aqui e vai nos dizer o que a gente vai fazer. Criar um sistema antiaéreo de defesa das nossas cidades, do nosso território nacional. Nós temos que ter isso. Porque imagina se um louco desses vem nos amar. Os filhos do Bolsonaro não disserem que os Estados Unidos têm que jogar bomba atômica aqui dentro do Brasil? Não disserem isso? Chegou um momento que até bomba atômica talvez a gente vai ter que pensar em porque eles vão usar bomba atômica para nos chantagear. E nós não podemos ser chantageados por bombas atômicas. Nós temos que ter um sistema nacional de defesa que é capaz, quando o míssil é disparado lá nos Estados Unidos, no mar territorial americano, o nosso sistema de mísseis já tem que estar acionado para bater esses mísseis. Então, isso tudo faz parte da soberania nacional, da dignidade do povo brasileiro. Trazer esse sentimento de gostar de ser brasileiro, né? Isso que falta ainda muito para o amor pela pátria. Amor à pátria, gostar do Brasil, estar aqui porque acredita nesse país de verdade, né? Não tá aqui porque, eu nasci aqui e não tem outro lugar para ir, mas gostar, ter orgulho de ser brasileiro. Eu vejo, tem países que são pequenininhos, que, não quero usar essa expressão, mas vou usar para as pessoas entenderem, que são feinhos, vamos dizer, comparar o Brasil, sem discriminá-los. E o Brasil tem toda essa beleza natural, tem toda essa riqueza natural, tem tudo isso, essa diversidade que nós vivemos aqui, por ser um país continental, onde você pode ir em região fria, você pode morar no Planalto Catarinense, viver na cidade fria como Urupema, quem gosta de frio, como você pode morar em cidades super quentes como Rio de Janeiro, como tantas outras no Brasil, como cidades com praia, cidades com canyons, cada um pode escolher, quer morar numa barranca de rio, perto de um rio, pode, quer morar perto do mar, pode, quer morar no meio da floresta, pode. Quer morar dentro de um grande setor urbano como São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Então você tem de tudo, e ali basta só criar o amor pela pátria, o amor pelo Brasil, e isso eu acho que tem que ser instigado. Uma coisa aprendi na minha vida, os valores culturais, os valores do amor pela pátria, eles não nascem, não caem do céu, eles não vêm de nada, eles têm que ser cultivados pela escola, pelas universidades, pelos políticos. Os governos têm que criar amplos programas culturais, programas de ensinar o Brasil. Por que você só tem que escutar música estrangeira? Por que você não pode escutar música nacional? E apoiar nossos artistas, exaltar aqueles artistas que exaltam as virtudes brasileiras. Então, você não pode dar valor a um artista que despreza a vida brasileira, que despreza o nacionalismo brasileiro. Você tem que exaltar esses valores à cultura. Então, eu acho assim, não sei se eu consegui me fazer entender, mas soberania nacional é algo perene, é algo permanente. Isso não se cria por um mero decreto. Um decreto, uma lei serve para dar impulso a ela, para estimular ela, mas ela é uma educação cotidiana de séculos, de décadas, de anos, e tem que ser sempre cultivado. Senão, não vai existir soberania nacional. Não existindo soberania nacional, não tem independência, não tem riqueza. A pobreza faz parte dos países submissos. Todo país submisso é pobre. Você nunca vai encontrar um país submisso que seja dono de sua riqueza, que seja um país gigante, um país potente. Sempre vai ser um povo submisso, um povo envergonhado, um povo desprezado. Então, por isso, vamos à luta, e a soberania nacional é a nossa grande tarefa. Podemos encerrar por ali? Podemos encerrar, acho que a gente conseguiu discorrer sobre o tema, né? Um tema tão importante, interessante de ser falado, ser discutido, e que seja só o começo, né? Dessa discussão, que a gente ainda consiga ver o Brasil brilhar muito aí, né? E se desenvolver, porque potencial a gente tem. Então, viva a soberania nacional e prisão aos traidores da pátria. Prisão, né, a esses vendilhões da pátria. E é isso, pessoal. Muito obrigada por nos assistir e até mais. Tchau, tchau. Tchau.